Beleza? Daniel, obrigada. Eu viu? que agradeço. Band News Entrevista de volta. Eu sou Carolina Rosa. Para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao Band News Entrevistas. Temos sempre aqui assuntos interessantes para você ficar sempre bem informado. E agora a gente continua falando sobre saúde, mas vamos falar sobre a saúde da mulher. São tantos assuntos dentro deste assunto e a gente está aqui com um especialista, o Dr. Fabrício Mascarenhas, cirurgião vascular e endovascular, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Bahia, diretor da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e cirurgião endovascular. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Carolina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Doutor Fabrício, claro, tem muitos assuntos para a gente falar quando se fala em saúde da mulher, mas um ponto, acho que é interessante a gente começar por ele, que é a preservação do útero, né? A gente se ouve muito falar sobre isso, mas a partir de que momento a mulher tem que ter essa preocupação? Essa é uma questão muito interessante, visto que uma série de patologias podem levar à necessidade da retirada do útero. O útero tem uma relação com a mulher associada à feminilidade habitualmente, inclusive com a história toda existe essa relação do útero com o ser feminino. E em situações onde há necessidade de tirar o útero, fazer a esterectomia, muitas vezes é possível evitá-las para as doenças benignas. Então, pacientes que têm miomas, por exemplo, muitas, é muito comum também, né? É a doença mais comum dentre as patologias do útero. Elas podem preservar o seu útero, melhorando os sintomas, sem necessidade de intervenções maiores, por um pequeno furo na virilha ou na região do punho, e sem a necessidade de retirar esse órgão. Então, a mulher permanece com o seu órgão, mesmo que ela não queira gestar, mesmo que ela não queira ter outras questões relacionadas a isso, mas ela pode preservar esse útero, e isso com uma qualidade de vida muito superior do que a sua retirada. É importante a gente falar isso porque preservar o útero não significa só preservar para a mulher que quer engravidar. Preservar porque o útero é um órgão e precisa ser preservado porque pode desenvolver doenças, né, doutor Fabrício? Não, na verdade o raciocínio é um pouquinho diferente. Assim, são pacientes habitualmente com que têm leumiomas, são os tumores benignos mais frequentes que existem e que atingem uma população de mulheres em fase reprodutiva. Na verdade, a ideia de preservar o útero é não fazer uma cirurgia ablativa, ou seja, uma cirurgia que retira um órgão, para um órgão que tem um significado para a mulher e que muitas vezes não é necessária a sua retirada. Então, você consegue fazer como é que funciona a técnica? Você diminui o fluxo de sangue que vai para o mioma, esse mioma diminui de tamanho, entope a circulação dele, diminui de tamanho, ele para de dar os sintomas e o útero é preservado, ou seja, você ganha com a qualidade de vida relacionada aos sintomas, você não precisa fazer uma cirurgia mais agressiva para retirar esse útero que tem algumas complicações relacionadas. Mas o que causam os miomas, né? Tem mulheres que têm, outras não têm, umas têm mais, outras têm menos. O que é que causa? Idade reprodutiva é um fator de risco, pacientes acima do peso, histórico familiar, uso de anticoncepcional pode estar relacionado. São os principais fatores de risco para o desenvolvimento dos miomas. Boa parte desses miomas eles são assintomáticos, ou seja, não causa nenhum problema para a mulher. E nesse sentido, não precisa fazer nenhum tipo de intervenção. Mas nas pacientes que têm sintoma, especialmente relacionados a sangramento, dor pélvica, às vezes tem urgência para fazer urinar, às vezes tem dificuldade para evacuar, essas pacientes elas são candidatas a um tipo de intervenção. E algumas delas pode se beneficiar pelo tratamento minimamente invasivo, que é a embolização. Eu ia lhe perguntar sobre isso. O que é que seria exatamente esse tratamento embolização de miomas? A embolização é um termo que significa entupir um vaso. Então, qualquer tecido necessita de oxigênio, e o oxigênio vem através da artéria. Então, se a gente entope o vaso que está indo para o mioma, esse mioma vai murchar. Como ele murcha, ele diminui o seu tamanho e ele não vai ter as alterações hormonais relacionadas ao ciclo menstrual. E com isso, os sintomas melhoram. Mas não é indicado para todas as mulheres ou é indicado? De forma alguma. Tem que passar uma avaliação com um especialista, tem que ter um ginecologista que acompanha essa paciente também, não só o médico intervencionista, o cirurgião vascular. E tem que se fazer um controle pós para saber qual o grau de resposta, como é que está essa paciente, se ela melhorou dos sintomas de fato, se ela está tendo algum tipo de escape, e tem uma avaliação toda clínica que tem que ser feita. Mas é um tratamento, como o senhor falou, menos invasivo, não é isso? Então, traz uma melhor qualidade para a mulher. Sem dúvida, você preserva o útero, o tempo de internação é menor, a recuperação é mais rápida, volta logo às atividades. Você melhora os sintomas, em 85% dos casos, e você não precisa fazer uma cirurgia ablativa de retirada do útero.
Para você que nos acompanha, esse é o Band News Entrevista, quem está aqui ouvindo a rádio Band News FM, mas também quem está acompanhando a gente pelo canal da Band Bahia no YouTube. Eu estou conversando aqui com o Dr. Fabrício Mascarenhas, cirurgião vascular e endovascular. Dr. Fabrício, uma outra doença relacionada à saúde da mulher que é importante a gente falar aqui também é sobre as varizes pélvicas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que significa isso. As varizes pélvicas são... a doença venosa ela pode evoluir com um grau de varizes, são veias anômalas que acabam diminuindo, reduzindo a saída de sangue da região pélvica de uma maneira muito simples, superficial. Né? Dizendo, claro, é importante que acontece, quem está nos ouvindo precisa entender de uma forma... Por algumas situações compressivas ou por defeitos de válvula, essas veias começam a dificultar a drenagem da região pélvica. Uhum. E com isso existe um acúmulo de veias na região da pelve, do útero, eventualmente da vulva, e pode progredir inclusive para as doenças de varizes das pernas. Uhum. Então nessas situações tem que se entender o que está acontecendo, qual é o motivo dessas varizes estarem aparecerem, corrigindo, e fazer o tratamento adequado. Esse tratamento também é minimamente invasivo, pode ser com a colocação de algumas micromolas para diminuir o fluxo dessa veia, pode ser a colocação apenas de um stent para diminuir uma compressão venosa, então tem que se fazer uma avaliação de perto. Uhum. É uma doença subdiagnosticada, muitas mulheres têm sintomas de congestão pélvica e não sabem, porque não fizeram um diagnóstico apropriado. Eu ia lhe perguntar isso, Adênio, quais são os sintomas e em que idade isso costuma mais aparecer? Também é mais comum na idade reprodutiva. Habitualmente existe dor na região pélvica que piora a menstruação em pacientes que ficam em ortostase, ou seja, em pé, melhora muitas vezes quando na posição deitada, pode ter dor em várias situações, inclusive durante a relação, e eventualmente pode progredir para as veias das pernas. Então são sintomas que dificultam muito a qualidade de vida da mulher. Em situações mais graves pode evoluir inclusive com algum grau de sangramento urinário ou algum grau de sangramento dentro da própria momento do fluxo menstrual relacionado a isso. E às vezes é confundido com outras patologias. Então a gente tem que saber o que é para poder fazer um tratamento adequado. Mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico ou é um diagnóstico também por exames? Existe uma suspeita clínica na paciente que tem esses sintomas que eu mencionei antes. E é possível diagnosticá-la com um exame de ultrassom, que é um diagnóstico, digamos, incipiente, inicial, que dá informações importantes, mas eventualmente tem que se fazer um exame de tomografia ou ressonância para a gente saber o grau de refluxo dessas veias e qual a causa desse refluxo, né? Se é uma causa compressiva de uma veia da ilíaca, se ela tem um refluxo exclusivo das veias, enfim. E aí tratar essa paciente adequadamente. O tratamento vai depender exatamente desse diagnóstico, né? Anatômico, o tipo de perfeito, tratamento, né? Perfeito, Carolina, perfeito. Porque quais são os tipos de tratamentos nesse caso, então, para você saber qual o direcionamento? Primeiro tem que saber o local do problema. Então, se for um local de uma compressão venosa, tem que tratar essa compressão venosa. Às vezes só isso resolve. Às vezes é só o refluxo da veia. Entope a veia igual a embolização do mioma, mas com de um outro formato. Entope essa circulação e essa veia melhora. Bom, eu estou conversando aqui com o Dr. Fabrício Mascarenhas, para você que nos acompanha aqui na rádio Band News FM. Aqui, esse é o Band News Entrevista. Eu sou Carolina Rosa. Você também pode acompanhar pelo canal da Band Bahia no YouTube. Dr. Fabrício, a gente começou falando aí sobre a saúde da mulher, mas tem um outro tratamento aqui também que eu acho que é importante a gente falar, e isso não vale só para as mulheres, que são as doenças das carótidas, né? Existem tratamentos específicos para esse tipo de doença, mas primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas doenças. Quais são essas doenças das carótidas? A doença da carótida, a gente vai dividir em duas situações. Então, de uma maneira muito simplória, existe a carótida que está fora do cérebro, a carótida está dentro do cérebro, isso pode levar a uma série de alterações. Falando da carótida que está fora do cérebro, que é a carótida cervical, como chamado, a gente tem as obstruções dessas artérias. E essas obstruções são o maior fator de risco para o indivíduo evoluir com AVC, o acidente vascular cerebral, que são situações graves que podem levar a uma mortalidade alta e uma morbidade muito importante. Às vezes são pacientes que, infelizmente, vão depender de cadeira de roda pelo resto da vida, vão ter dificuldade para falar, para comer, para andar. E é possível realizar tratamentos que são minimamente invasivos também, ou tratamentos um pouco mais agressivos com as cirurgias convencionais para tirar essa placa. Então, quando você tira essa placa, seja com um stent que deixa ela, refaz o vaso, mas deixa ela um pouco amassada nesse fluxo, ou abrindo esse vaso e tirando essa placa e reconstruindo, você reduz a chance de AVC. E no paciente que teve AVC e que se recuperou
ele tem uma chance maior de ter um AVC de novo, como é chamado, ou seja, tem um novo AVC, você tem que operar para poder tratar isso. Então, desculpe. Não, pode continuar, pode concluir. É importante fazer um screening em pacientes acima de 65 anos que tenham fator de risco, em especial pacientes tabagistas, dislipidêmico, hipertenso, diabético, que têm obesidade. Esses pacientes, eles têm um maior risco para desenvolver o acidente vascular cerebral e a gente deve tratar. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Porque, na verdade, aí é preciso fazer uma prevenção, né? E a partir de que momento, o senhor já até, de alguma forma, já respondeu, mas a partir de que momento se precisa ficar atento a isso? Claro, quem tem esse perfil, né, de pacientes fumantes, né, com uma determinada idade avançada a partir dos 65 anos, é isso? Idealmente sim, a não ser que o paciente tenha muitos fatores de risco, tenha uma história familiar muito rica de acidentes vasculares cerebrais ou de infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens. Esses pacientes, eles devem fazer um screening para avaliar o grau de comprometimento desses vasos e se realmente precisa fazer algum tipo de intervenção, seja cirúrgica, endovascular, ou seja, com técnica minimamente invasiva, ou cirurgia aberta, ou apenas tomando um remédio para evitar que essa placa progrida e aumente de tamanho. Mas quais seriam os sintomas? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, né, doenças das carótidas, dá a impressão de que quando o sintoma aparece, a coisa já é muito grave. Mas existem sinais que aparecem antes? A pessoa pode ficar alerta nesse sentido também? Pode. Infelizmente, não seria. Essa é a situação pior. Ou seja, aquele paciente que já teve o evento, ou teve um evento menor ou maior. E a gente tem que estar atento a isso. Então, se por acaso você tem uma dificuldade de enxergar, mesmo que temporária, um lado que paralisa e volta a funcionar, o lábio que fica mais torto e volta ao normal, ou que permanece dessa forma, a dificuldade para falar, ou eventualmente uma perda de força de um lado do corpo, esse é um paciente que tem sinais e sintomas de que está evoluindo com AVC. Ele tem que ir imediatamente para o hospital para fazer uma avaliação adequada. E a gente tem visto, doutor Fabrício, claro, e o senhor falou sobre a idade a partir dos 65 anos, mas a gente tem visto cada vez casos mais cedo também, né, de pessoas mais jovens. Com certeza. Depende do risco cardiovascular de cada um. Todo AVC é relacionado à doença da carótida? Não. Pode ser, por exemplo, um paciente que tem uma arritmia no coração e um coágulo que ficou ali no coração vai para o cérebro e leva ao acidente vascular cerebral. Mas a doença carótida é um fator de risco importante e muitas vezes desconhecida. Às vezes as pessoas não sabem nem que existe essa patologia e que essa patologia pode levar a um desfecho desfavorável que seria o acidente vascular cerebral. Tem alguma ligação com fatores genéticos ou não? Tem, mas se sabe que existem essas relações e muitas vezes são pacientes que não têm tantos fatores de risco e evoluem com um grau de cianose da carótida que precisam fazer algum tipo de intervenção. Mas certamente tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade são fatores de risco que predispõem à formação de placa. Quando a gente pensa em placa, a doença aterosclerótica, que é essa doença da formação de gordura dentro dos vasos, ela é a mesma, seja na carótida, seja no coração, na coronária, que dá um infarto, seja na perna, que dá problemas às vezes de dificuldade de cicatrizar a ferida, e amputações, etc. Seja no rim, enfim. É uma doença sistêmica, então a gente tem que tratar a parte sistêmica. A gente tem que cuidar dessa placa, tem que cuidar da pressão, tem que cuidar do açúcar, tem que perder peso, tem que fazer exercício, para evitar que isso aconteça. Ou seja, a qualidade de vida interfere totalmente, né, doutor Fabrício? Sem dúvida. Porque hoje em dia a gente está falando aqui de pessoas mais jovens, que a gente cada vez mais vê casos em pessoas mais jovens, e isso tem muito a ver também com o estilo de vida de cada um, né? Influencia, sem dúvida. Existe o fator genético, e o genético, eu gosto de falar para meus pacientes que a parte genética você não tem como descobrir. Exatamente. Você não tem como saber. Você só descobre na hora do pior. Você pode ter uma genética excelente e estar acima do peso, fumar, etc., e ter uma longa vida. Mas a possibilidade é pequena. Ou seja, se você não faz isso e tem uma genética boa, pode ser que você vá longe. E o contrário também é verdade. Então, tem que se cuidar. É o que você pode fazer. Porque não dá para adivinhar se você tem uma genética ruim ou uma genética adequada. É isso aí, tem que se cuidar. Doutor Fabrício, eu quero agradecer aqui pela participação, por essa conversa. Quem tiver interesse, quiser se consultar com o senhor, como é que faz? Onde é que o senhor atende aqui em Salvador? Eu atendo em algumas clínicas, eu atendo no Aliança, no Cardiopulmonar, no São Rafael, na minha clínica privada, então na internet também, acho que consegue me encontrar. No Instagram consegue encontrar também, doutor Fabrício Mascarenhas, tá assim? É Fabrício Mascarenhas, eu acho. Pronto. Doutor Fabrício, obrigada aqui por esse bate-papo, por esse Obrigado, Carmen. conhecimento Foi um prazer, aqui. Prazer foi meu. E para você que nos acompanha, para você, muito obrigada pela companhia, por mais um dia aqui de Band Entrevista. Um bom dia para você e uma ótima semana. Beleza. Impressionante. Deu tudo certo, né?